Bom dia, Val. É, vamos começar fazendo de novo aquela prática que o Norman Fisher ensina nesse capítulo, tá bom? Eu vou. Vocês lembram? São quatro. Deixa eu abrir, compartilhar aqui. São quatro fases aqui, né? Ops. Então, eu vou só dizer cada fase, a gente passa um tempinho fazendo isso. Lembra só no final, tem aquele truque, né? De transformar a prática de shamatha, que vinha tranquilinha daqui, em uma prática de vipassana, através de um koan. O que é esse momento de respiração, né? Mas lembra que essa prática, ela não é uma prática de reflexão, né? Discursiva, assim, sobre a experiência. É uma observação direta da experiência, né? Significa respiração nesse contexto. Deixa seu microfone, Marina, depois se você quiser, você abre. Então, por favor, encontre uma postura confortável de corpo. Postura estável, que o corpo possa ficar confortável, relaxado, ao mesmo tempo uma postura de dignidade, como os professores dizem, postura digna, coluna alinhada, peito aberto, abdômen livre. Então, essa primeira fase da prática é contar as respirações, contar as expirações, na verdade, de 1 a 5 durante um tempo. Agora, então, abandona a contagem. Só sente cada expiração acontecendo, relaxando com cada expiração.
E agora, então, observa a respiração inteira. Desde o momento em que o ar começa a entrar, que os pulmões estão cheios, o ar começa a sair, talvez haja uma pausa aí. Observa tudo isso, o começo, o meio e o fim de cada respiração inteiramente. E agora, por fim, apenas se sinta respirando o corpo e a consciência. Afinal das contas, a sensação concreta fundamental de estarmos vivos é respiração, corpo e consciência. Apenas esteja presente com isso. Como se a respiração fosse um koan. O que é esse momento de respiração? E a gente pode então encerrar a prática. Devagarzinho abre os olhos, vai se preparando para voltar para a sala. Não é isso, gente querida. Essa prática do Norman Fischer. Para mim tem um efeito assim, quando chega nessa quarta fase, assim, né? Que eu sempre tenho isso quando, quando eu investigo aquilo que a gente está nomeando, né? Parece que o nome desaparece, assim. Parece que... O que é a respiração? Ah, não tem como apontar o que é a respiração, né? O nome desaparece. Quer dizer, cada dia eu acho que acontece uma coisa. Hoje, para mim, foi isso. Acho que tem a ver também com que momento que a gente está, né? Da nossa prática, da nossa reflexão. Ontem estava lendo um texto muito legal do Kuorgen. Na verdade, não é do Kuorgen, do Chokinima, Rinpoche. Falando sobre isso, né? Quando a gente aponta as coisas, a gente não consegue direito apontar, né? Cadê a respiração? O que é a respiração, né? Mas sem uma viagem muito conceitual, né? Só fica... que quando parece que quando some o conceito, a gente não consegue apontar a respiração, parece que a experiência se abre um pouco, assim, né? Como se a gente ficasse com a experiência nua mesmo. Quando a gente vê que não dá para apontar a respiração, cadê a respiração, né? Aí, para você continuar com a respiração, você precisa ficar com a experiência.
sem tentar empacotar em conceito, né? Mas acho que essa prática é legal que cada vez tem um jeito diferente assim, de ela acontecer, né? E vocês, como é aí pra vocês? Ou é só tranquiliza assim um pouco mais? Como é que funciona? É interessante a gente tentar ficar com a experiência em si, né? Nova, assim, porque a gente pode pensar, "Pô, respiro todo dia, o dia inteiro, né? Que graça tem." Mas, mas se a gente pensar que cada respiração é nova, aí pode ficar mais interessante, né? Tá bom, Fabi vai ficar com a câmera fechada, tá bom? Bom dia, Aninha, bom dia, Ivone, bom dia a todo mundo. Bueno, então, vamos ver o que o Norman Fischer tem a dizer sobre a perfeição da meditação, né? Até agora ele está falando sobre meditação, agora vamos ver, perfeição da meditação. Então, é quando o que eu disse até agora, no final de cada capítulo, não, e quando que eu disse até agora, no final de cada capítulo, esse capítulo não é sobre meditação, assim como os outros não são sobre generosidade, conduta ética, assim por diante. É sobre a perfeição da meditação. Perfeição é uma invenção da nossa imaginação. Até mesmo o fato de termos a palavra, de sermos capazes de conceber a ideia da perfeição, mostra quão ampla e maravilhosa é a nossa imaginação. A perfeição da meditação não é praticar a meditação perfeitamente, mas sim ver a meditação como algo eminentemente imaginativo, que para praticarmos verdadeiramente, temos que rastejar até o final da meditação e cair num espaço de queda livre. Da mesma forma que Dogen ensina que o verdadeiro pensar é o não pensar, a perfeição da meditação é a não meditação. É a meditação vazia de meditação, como qualquer prática distinta. Um dos meus diálogos favoritos fala sobre isso. O monge pergunta a Zhaozhou: o que é meditação? Zhaozhou diz: não meditação. Como pode a meditação ser não meditação? O monge pergunta. E as palavras finais de Zhaozhou: está viva. Os mestres Zen, eles são piores que os tibetanos, eu acho, porque deslargam essas coisas assim, sem a menor explicação, né? Mas a gente já viu, né, nos outros capítulos, qual era o conceito de perfeição, né? E sempre que a gente vê perfeição, né, nesse contexto, a gente pode lembrar disso, assim. Primeiro, ele fala que é uma imaginação porque nunca tem alguma coisa a ser atingida, né? Justo porque a gente vai ficar com a experiência direta, né? Não é um ponto final onde a gente chega e pá, pronto, cheguei na perfeição da meditação, né? Então é uma de uma certa forma inatingível, porque não tem o que ser atingido, né? Não tem alguma coisa concreta, estreita, né? E definida, né? Que vai ser atingido. Mas a gente pode lembrar que o conceito de perfeição também é aquele que é livre das 3 esferas, como se diz nos textos, né? De não tem o praticante da meditação, a meditação, e nesse caso, sei lá, o final da meditação, ou o resultado da meditação, né? Não existe essas 3 esferas. A perfeição seria uma não dualidade, assim, entre sujeito, ação e objeto, né? Generosidade é mais fácil de explicar, né? Porque generosidade, assim, não tem aquele que dá, não tem o que é dado e não tem aquele que recebe, né?
É uma coisa, uma experiência não dual, né? E a não meditação também seria isso. A gente pode pensar em não meditação como não distração, né? Uma presença que não se distrai, uma presença que não dorme, né? Uma presença que não se perde, né? O tempo todo, pensa o tempo todo, nesse estado, assim, de presença. Nossa, ele falava aqui, porque o bonito é que depois desse estado de presença que não se perde, que não se distrai, que não dorme, né? Surgem infinitas qualidades, sabedorias, né? Todas as sabedorias brotam daí, todas as ações iluminadas brotam dessa presença estável, né? Lama Santa dizia que tem mestres que são que nem lanterna, assim, acende e apaga, tipo, né? Ele sustenta aquela qualidade por um tempo, depois apaga, ele sustenta um pouco, depois apaga. Mas que existem mestres que são como faróis no meio do mar, aquele farol estável, que pode bater a onda que bater, que pode... O farol tá sempre lá. E ele falava isso do Shagdu Rinpoche, do mestre dele. Ele falava, eu sou uma lanterna. Aí sempre que eu vejo esses lamas falando isso, né, de si mesmo, eu falo, meu, que chance eu tenho, né? Assim, para mim tem sempre um efeito meio contrário. O lama diz que não é isso, que a ideia é que a gente sempre, né, olhe para frente, assim, que a gente sempre, né, se inspire. Mas comigo tem um efeito contrário. Porque se o Lama Santo é uma lanterna, eu sou o quê, né? Vocês vão demorar quanto tempo para ser o quê, né? Mas não importa isso, na verdade. A questão é mesmo a inspiração, né? Então, verso sobre a perfeição. Ai, abre uma telinha aqui agora. Verso sobre a perfeição da meditação. Então, Togme Zompo, sobre a perfeição da meditação. Togme Zompo é o autor dos 37 versos do Bodhisattva, né? Então, compreendendo que reações emocionais são desmanteladas pelo insight sustentado pela quietude, cultive a estabilidade meditativa que passa diretamente pelos 4 estados sem forma. Essa é a prática de um Bodhisattva. Vamos ver. Será que isso aqui tá certo? Peraí, não vou encher o saco da Carol, hoje eu vou abrir aqui rapidinho. Então, quero ver em inglês isso aí também. Então... Eu acho que tá certo. Eu tô com ele aqui, vou voltar aí no chat, peraí. A nota também de rodapé, tá certo? Ah, anota, peraí. Porque o MacLeod é um autor que eu gosto muito, mas eu não sei se ele tem uma tradução dos 37 versos. Mas, enfim, ele está dizendo que as reações emocionais, elas são desmontadas, né? Elas se dissolvem por meio do insight. O insight é um termo que a gente precisa entender aqui tecnicamente, assim, né? Não é, o insight aqui não é uma intuição, aquilo que a gente chama, tive um insight. Pode ser, a gente pode falar, tive um insight de uma forma correta, mas insight aqui é justamente o resultado das práticas de Vipassana, quando a gente investiga diretamente a natureza da experiência, né? Diretamente. Então, surge uma raiva, por exemplo, né? Se a gente olhar para essa raiva diretamente e procurar encontrar onde é que ela está, a gente não vai achar. Porque ela não é não tem nada sólido ali que... MacLeod, é isso mesmo, né? Interessante. Reflections on Silver River. Então tá, é uma versão do MacLeod, né, sobre os 37 versos, acho. Então é isso, quando a gente desenvolve a shamatha, né, que é essa quietude, né, que ele está falando aqui. Aqui são termos técnicos, insight é Vipassana e quietude é shamatha, né? São duas práticas distintas, assim. Então, shamatha são práticas que a gente usa para quietar a mente, para a gente não se perder nos conteúdos, nesse caso especialmente, aqui ele está falando de emoções, né? Pensa.
quanto que a gente não se perde em emoção. Primeira coisa que acontece quando a gente sente raiva de alguém, né? Ou de alguma coisa. A nossa atenção instantaneamente se dirige para o que causou, entre aspas, que a gente acha que causou a raiva, né? E a gente fica presa naquilo, daqui a pouco a gente fica ruminando, daqui a pouco a gente bate na pessoa, sei lá, né? A gente se perde na reação emocional, né? Mas se a gente tem uma prática consistente de shamatha, né, de presença, de manter a presença aberta, sem se perder nas situações, e se a partir dessa presença, na hora que a emoção surge, porque ela surge, né? A gente não tem os grandes mestres, eles também surgem emoções, né? Eventualmente, na experiência deles, né? Mas o que eles fazem com o que surge? Como é que eles veem, né? Como é que eles experienciam essa emoção, né? Então, uma forma é essa, é não se perturbar, essencialmente, né? Isso vem por meio da prática de shamatha, que apoia o insight. Então, a combinação da prática de shamatha, né? De sustentar a presença, e as práticas de investigar aquela experiência para ver e, por fim, quando a gente investiga da forma correta, a gente vê que aquilo não tem substancialidade, né? Que possivelmente no momento que a gente olha para a raiva, ela desmonta na nossa cara, né? Olha para a emoção, ela perde o poder, né? A hora que a gente tem essas duas experiências, né, de quietude e de insubstancialidade das emoções, ela se desmonta, ela se desmancha, ela não se sustenta. O que sustenta a nossa experiência emocional, né? Seja ela qual for? É justamente o nosso envolvimento com ela, né? Quando a gente se envolve, quando a gente justifica, quando a gente rumina, quando a gente planeja o que vai fazer a respeito, aquilo, a experiência se sustenta. Agora, se a gente se mantém na quietude e tem um insight sobre a natureza vazia daquela reação emocional, ou seja, não tem substancialidade alguma, aquilo desmonta na nossa cara, né? Então, fazendo isso, compreendendo que as reações emocionais se desmontam, se dissolvem por meio do insight sustentado pela quietude, cultive a estabilidade meditativa, que passa diretamente pelos 4 estados sem forma. Essa é a prática de um Bodhisattva. Talvez os estados sem forma... Deixa eu ver uma coisa aqui. Sei lá, pode significar muitas coisas, né? O bom era a gente saber nesse sentido, nesse contexto, o que significa, né? Os 4 estados sem forma. Podem ser os quatro estados de dhyana, né? Que a gente chama. Vamos ver se tem alguma explicação. Eu tenho tanto livro no meu negócio aqui, que eu tenho que procurar pela palavra otherwise, porque otherwise só tem esse. Agora, world ou qualquer outra coisa. The word could be otherwise. Bom, vamos seguir, vamos ver se ele dá alguma pista do que são os 4 estados sem forma, mas pode ser os 4 estados meditativos, né? Da não forma. Mas vamos ver. 4 formless states. This is the practice of a bodhisattva. Então, podem ser estados meditativos, realmente, né? Estados de absorção meditativa no reino da não forma, pode ser. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Porque, bom, eu vou só contar para vocês, se não for também, tiver outro sentido, a gente vai descobrir. Mas os contemplativos, eles descrevem 3 grandes reinos, assim, né? 3 grandes grupos de experiências, né? Então, a gente tem o grande reino do desejo, que é onde nossa mente está nesse momento, né? Então, nós estamos no reino humano, né? Todo mundo sabe disso, né? Essa parte a gente sabe. Mas, mesmo tendo um corpício humano, né?
A nossa mente pode passear por outros reinos, né? Então, no reino do desejo, a gente tem o reino dos animais. O reino dos animais tem a ver com uma experiência, são os animais propriamente, né? Esses reinos todos têm seres correspondentes a esses reinos, né? Com corpos correspondentes a esses reinos. Mas a experiência de mente dos animais é uma experiência de embotamento, uma experiência de preguiça. Mas não é essa preguiça de, quero dormir, é uma preguiça existencial, vamos dizer assim, né? Eu vou desistir da vida, vou desistir das coisas, não consigo, eu não quero, deixa eu ficar aqui, morrer encostada, né? Espero que o mundo acabe em barranco para morrer encostada, né? Uma coisa assim. Uma experiência muito densa de embotamento. Ai, que linda, Masi. A experiência que a Mari está tendo agora é uma experiência de reino dos deuses. Vocês viram? Ela estava lá sentada, veio uma queridinha e abraçou. Brincadeira, experiência de amor. Mas a gente tem a experiência do reino dos deuses também, né? A gente pode estar numa situação que assim, tudo acontece com muita facilidade, né? Tudo dá muito certo, as pessoas nos veneram, nos tratam bem, né? Aí pode surgir um orgulho, assim, né, dos deuses, assim, de achar que a gente tem uma situação muito estável de superioridade, de acima né, da confusão. Então, reino dos deuses. Daí tem os deuses invejosos, né, que são poderosos também, as coisas dão muito certo para eles, mas os deuses se dão melhor. Então, os deuses invejosos querem o poder do reino dos deuses, né? Então, é a competitividade, a inveja, a emoção que predomina. Aí a gente tem a experiência dos fantasmas famintos, que é uma experiência de carência. A emoção que predomina é uma carência, uma sensação de nada é suficiente, né? Um não contentamento, assim, né? Nada alimenta aquele buraco, assim, né, que a gente tem. E, por fim, a experiência do reino dos infernos, né? Que é a experiência de medo e de raiva. Então são reinos, né? Mas são reinos, são experiências mentais também. Nossa mente transita por essas experiências, né? Às vezes no mesmo dia, assim. Mas esse é o grande são os 6 reinos do reino do desejo, né? Além do reino do desejo, tem o reino da forma, né? Onde os corpos são muito mais sutis, e são os deuses do reino da forma, e os deuses do reino da não forma. Então, são ainda várias experiências muito sutis de existência, assim, com muito menos sofrimento, muito mais estáveis, mas que ainda assim estão no reino do Sansara. Todas essas experiências, por mais maravilhosas que elas sejam, por mais estáveis que elas pareçam, elas estão dentro do Sansara, uma hora elas acabam, né? E os praticantes, no tempo do Buda, né? Os praticantes, e até hoje, os praticantes buscam estados meditativos que são correspondentes a esses reinos mais e mais sutis, né? Então, o corpo, obviamente, continua aqui, né? Mas o estado de mente, o estado de absorção meditativa praticamente se descola da experiência sensorial do corpo físico, né? E eles têm essas experiências muito prazerosas, muito pacíficas, muito maravilhosas, né? Em níveis cada vez mais sutis. Só que, se essas experiências, e essa foi a grande sacada do Buda, se essas experiências cada vez mais profundas de absorção meditativa não forem combinadas com as práticas de insight sobre a natureza das coisas, o praticante continua preso no reino do Sansara, em algum reino do Sansara, né? Então, ele vai ter aquela experiência muito maravilhosa, mas ainda tem um eu, a experiência parece muito estável, né? Ele não tem a realização da impermanência, ele não tem a realização do não eu, ele não tem a realização sobre a natureza da experiência no Sansara. Então, ele continua preso. Não vai para lugar nenhum. No máximo, o que os textos dizem que no máximo esse praticante pode morrer, né? O corpo físico pode morrer, e ele pode renascer
num desses reinos, mais sutis e tudo mais. Mas igual o reino dentro do Sansara, né? Em algum momento aquela acaba, ele pode ir de novo para um reino muito inferior, para os infernos, que é o que normalmente acontece com os deuses, né? Eles têm uma existência muito longa e maravilhosa no reino dos deuses, né? Aí quando eles vão se aproximar, quando aquele karma vai se esgotando, né? O karma que gerou aquele renascimento vai se esgotando, os textos dizem que vai surgindo um cheiro desagradável, assim, aquele Deus perfeito vai começando a cheirar meio mal, né? Daí os outros deuses começam a sacar que aquele deus vai morrer e se afastam e jogam flores, assim, como diz o Lamaçã, mas que eles jogam flor de longe, assim, olha, boa sorte, né, pra você, joga flor de longe. E aí aquele ser vai começando a se desesperar porque ele vai perder aquela vida maravilhosa, né? E aí pode surgir medo, pode surgir raiva, e ele penca num voo non-stop para o reino dos infernos, por exemplo, né? Ou dos fantasmas famintos, quer dizer, estão dentro do Sansara. A gente não deve aspirar a isso, né? E muito menos treinar para ficar preso em um desses estados mentais, né? Então é uma das pegadinhas, assim, e foi a grande sacada do Buda. No tempo do Buda, o que ele fazia? Ele ia aprender o Siddhartha, né? Que ainda não era o Buda Shakyamuni, mas o Siddhartha, ele ia Gautama Siddhartha, ele ia visitar, procurar os grandes mestres da época dele, os grandes praticantes e tudo mais, e eram aquelas pessoas que atingiam estados cada vez mais e mais profundos de absolução meditativa e tudo mais, os dhyanas todos, né? Aí o Buda falava assim, opa, tô aqui ainda, né? Quer dizer, tô ainda no Sansara, minha mente pode, né, atingir um estado maravilhoso, mas ainda tá no Sansara, ainda quando eu me levanto da prática, eu tenho aflições ainda, minha mente não está liberada, né? Aí que ele sacou que ele precisava desenvolver alguma coisa que realmente libertasse a mente dele do Sansara. Precisava entender qual era a experiência realmente lá. Aí ele desenvolve as práticas de Vipassana e combina as duas coisas e atinge a iluminação. Essa foi a grande sacada do Buda. Enquanto todos os outros grandes mestres praticavam, ficava preso lá em algum desses estados maravilhosos de meditação. Aí o que o Buda fez? Na hora que ele atingiu a iluminação, ele levantou ali da árvore Bodhi e foi justamente ensinar esses caras que estavam lá já muito avançados na prática de meditação, mas que precisavam de um pedala, né? Para falar, meu, não é isso, né? Mas ele já tinha um músculo ali de chamata muito forte, né? Então, quando se diz que o Buda, quando ele atingiu a iluminação, a primeira sensação que ele teve é que ele não ia conseguir explicar aquilo para ninguém. E aquilo era muito sutil, que ele não ia conseguir ensinar ninguém. Aí o rei Indra fala, não, levanta daí, vai ensinar, porque tem muitos seres com pouca poeira nos olhos. Eu acho isso tão bonito. Existem muitos seres com pouca poeira nos olhos, né? E qualquer sopradinha liberava aquele ser daquela poeira nos olhos. Nossa, eu fico emocionada. E depois, que quando ele primeiro ensinou para os primeiros 4... Ele tinha uma turminha dele, uma patotinha dele, que fizeram aquelas práticas ascéticas, né, de 6 anos que o Buda passou, quase morreu, e os amigos dele quase morreram também, porque eles entravam nesses estados, assim, o corpo foi definhando, né? Aí o Buda falou, bom, vou morrer aqui, não estou indo para lugar nenhum, estou aqui morrendo, na verdade, né? Pegou, levantou e achou que tinha que fazer outra coisa, precisava manter o corpo vivo, pelo menos, né? E esses 4 companheiros dele falaram, ih, arregou, né? Acharam que o Buda não era um grande praticante, coisa nenhuma, ele era um cara que fugiu da luta ali, né? Mas aí quando o Buda atingiu a iluminação, e ele chega com aquela aura maravilhosa, imagina encontrar o Buda, o Lama Sutra diz que devia ser uma visão, assim, espetacular, né? Imagina o Lama fala, imagina uma pessoa andando com uma aura maravilhosa em volta, um perfume, uma coisa extraordinária, né? Tinha gente que não via, teve gente que tentou matar o Buda, mas teve gente que viu, né? Então, esses 4 companheiros dele, quando encontraram com o Buda, perceberam que alguma coisa boa ali tinha acontecido, né? Aí eles param para ouvir o Buda, né? E daí o primeiro companheiro dele que atinge a liberação, né?
o Buda explicou X, não sei bem o que ele explicou, acho que talvez as 4 nobres verdades, né, as 4 nobres verdades, que foi isso mesmo que ele explicou. Aí, o primeiro que o Buda percebeu que tinha atingido o mesmo estado dele, né, que tinha se liberado também, o Buda diz assim, ele vê, né, quer dizer, ele conseguiu se libertar. Eu também acho super emocionante. Então, o Buda dá o ensinamento e o outro atinge a liberação. Esse é o primeiro giro da roda do Dharma, que a gente fala, né? Que se diz, que não é a primeira vez que o Buda ensinou, é a primeira vez que o Buda ensinou e quem estava ouvindo aquele ensinamento realizou, né, o ensinamento, se libertou, atingiu a liberação. Esse é o primeiro giro da roda do Dharma, né? Quando o Buda consegue fazer aquilo que ele achava que não ia conseguir. Ah, é muito bonito. Bom, mas tudo isso para dizer que talvez seja isso que o Naomi está falando aqui. Dos 4... dos 4, o que ele fala? Os 4 estados sem forma. Eu imagino que seja isso, né? Então, essa estabilidade meditativa atravessa, quer dizer, não fica preso nisso, né? Então, nesse verso, Tokmi Zompo nos traz de volta ao básico. Mesmo depois de toda essa fala sublime sobre meditação, ainda vivemos no bizarro e difícil mundo humano, no qual nossas reações se tornam nossa forma mais específica de sofrimento, né? O mundo humano, o reino humano, o que caracteriza o reino humano é o apego, é o desejo de apego, e tudo que se desdobra a partir do desejo de apego, né? Então, raiva de não conseguir, o próprio medo de perder, todas essas emoções que se desdobram a partir disso, né? Então, as coisas podem ficar ruins, muito ruins, mas se temos estabilidade mental e emocional e se conseguimos enxergar por meio das nossas reações emocionais ou através das nossas reações emocionais, no sentido de transcender as reações emocionais, né? Nós podemos, então, suportar muito melhor circunstâncias perturbadoras e podemos até mesmo ser uma fonte de força e apoio para os outros. Então, as emoções são a ponta do iceberg, né? Como diz o Eric, as emoções, elas são fenômenos mentais fortes, né? Ele fala que são pensamentos fortes, pensamentos no sentido de serem fenômenos mentais, né? São todas ondas, né? Os pensamentos são ondinhas no oceano, mas as emoções são super ondas, né? E pode ser que a gente beba muita água, né? Se afoga um pouco nessas ondas, né, emocionais. Mas que se a gente tiver estabilidade e perceber a emoção pelo que ela é, né? Manifestação de um karma nosso, a gente pode aprofundar muito a nossa visão do que são as reações emocionais, né? Mas a gente pode perceber como sendo um fenômeno mental, simplesmente, que a gente não precisa fazer nada a respeito daquilo, né? A gente pode reconhecer pelo que é, deixar surgir, deixar passar e um abraço. E a gente vai ganhando liberdade frente a isso, né? Que é uma boa ideia. É por isso que precisamos praticar a meditação do insight e da quietude, para acalmar a nossa mente, nos tornar mais sábios, né? Porque esse é o ponto das práticas Vipassana, né? As práticas de insight. Ai, gente, me dá licença só um segundinho aqui, um minutinho, só por favor. Desculpa. É que eu caí um tombão na esteira, eu machuquei feio a minha perna, né? E agora ela tá num processo de cicatrização bizarro aqui, às vezes escorre, eu não sei se é a pomada que eu faço aqui. Mas enfim, vamos nessa. Então, ele vai falar dos 4 estados sem forma, é isso mesmo. Então, as práticas insight, né, de Vipassana, são práticas de sabedoria, quer dizer, a gente vai querer entender exatamente o que é aquilo
na visão mais profunda, né? Que é a natureza da emoção, propriamente, né? E aí, quando a gente olha diretamente para a emoção e não consegue igual apontar nada, fala, isso aqui não é nada, sei lá, é onda mesmo, né? Que vem, passa e acabou, né? Para que eu vou ficar lutando contra ela? Por que a gente vai ficar lutando contra a onda, né? Então é isso. Então a gente se torna mais sábio, mais resiliente, mais aptos a lidar com os socos emocionais, ou os golpes emocionais. Os 4 estados sem forma, por fim, se referem aos 4 últimos estágios da meditação que mencionei acima, sei lá, anteriormente, né? Espaço infinito, consciência infinita, vacuidade e nem percepção nem não percepção. São os 4 últimos estágios de meditação do reino da não forma, quer dizer, olha, quando a gente faz prática de shamatha, a gente está no reino do desejo, né? Tá, assim, na nossa consciência mental tentando se equilibrar. Além disso, tem muitos estágios do reino da forma. Depois disso, muitos estágios do reino da não forma. Os 4 estágios do reino da não forma, quer dizer, experiências muito sutis de meditação, né? Que são esses 4. Espaço, ele já tinha falado, realmente. Espaço infinito são os nomes dos estágios aí, né? De meditação. Mas qualquer um que medite bem o suficiente para experimentar tais estados, ou quaisquer outros estados prazerosos de paz, provavelmente ficará preso à meditação, apegado a ela, quase viciado. Os prazeres da meditação são sutis e muito saborosos. E uma vez que você meditou por um certo tempo, você vê que a vida nos retiros de meditação, em ambientes naturais maravilhosos, silenciosos, comida integral simples, é muito melhor do que a vida nas ruas, escritórios e bares. Você pode se pegar desejando retiros, mais e mais deles. E esse é especialmente o caso se você se familiarizar com os ensinamentos budistas e achar que os retiros não só são agradáveis em si mesmos, mas também levarão certamente à completa libertação e despertar. Mas não, Tokmi Sompo nos diz o inverso. Ignore tudo isso, não se apegue, apenas pratique meditação o suficiente para viver com um pouco de compreensão e compaixão. Essa é a perfeição da meditação que os bodhisattvas devem praticar. Vocês entendem que isso aqui é uma virada, foi uma virada que o Buda deu na história? Porque até então, antes do Buda, a perfeição da meditação, se é que existia, não existia, né? Mas o conceito que se tinha de uma meditação perfeita eram esses graus cada vez mais desconectados do mundo, na verdade, né? Eram de absorção mais e mais completa, né? Aí o Buda vem e fala, não, escuta, como é que se desenvolve compaixão numa situação dessas, né? Completamente desconectada do mundo, dos seres, né? Então, Buda diz que não, né? Então, essa é a perfeição da meditação que os bodhisattvas devem praticar. O Sutra da Prajnaparamita em 8.000 versos diz algo parecido. Aqueles de grande poder que vivem nos 4 êxtases, naqueles 4 estágios da meditação do reino da não forma, não o transformam num lugar para se instalar, nem em uma casa. Mas esses 4 êxtases, com suas ramificações, por sua vez, se tornarão a base para atingir a iluminação suprema e insuperável. Então, não é um lugar para se ficar, né? É um lugar para usar de base para fazer outra coisa, que é para atingir a iluminação, né? Não é para ficar ali preso, né? Na verdade, os textos sobre Shama, né? Sobre Shamatha, sobre o caminho da iluminação, o Lanrim, não é preciso atingir esses estados super profundos de meditação, né? O atingimento de Shamatha, como o professor Alan Wallace explica, né? Atingir Shamatha significa chegar no limite ali entre o reino do desejo e da forma, quer dizer, não precisa avançar muito mais que isso. Quando a gente está nesse, que foi o que o Buda fez, né? Quando a gente está nesse, o Buda, na verdade, ele foi e voltou. Ele foi até o fim, todos esses estados meditativos maravilhosos aí. Mas quando chegou lá, ele falou, meu, não é isso, né? Aí ele se lembrou de uma experiência que ele teve espontânea de atingir Shamatha, quando ele tinha 13 anos, sei lá quantos anos ele tinha, jovenzinho, assim. Ele estava vendo um festival lá que o pai dele estava promovendo, aí ele atingiu Shamatha, assim, sem querer, meio assim, ups, atingiu Shamatha, né? Mais ou menos assim. Aí ele se lembrou
dessa experiência dele, né, de atingimento de shamatha. Que mente que era essa? Que estado de mente que era esse que ele tinha nesse momento, né, em que a mente tinha acabado de se soltar da mente comum, mas ainda tinha todas as ferramentas da mente que estava no reino da não, que tinha acabado de entrar no reino da forma, né? Aí ele achou que esse estado de mente era suficiente, necessário para desenvolver as práticas de Vipassana. Então o Buda foi para frente e voltou para trás, quando ele percebeu que aquele estado era o suficiente para poder prosseguir nas práticas de Vipassana, né? Então, o nome dos monges budistas, e no nosso mundo, o nome de qualquer um de nós que se comprometa com a prática do Bodhisattva é abandonador de lar. Deixar o lar significa que qualquer lugar é o lar. Cada pensamento, cada estado mental, cada percepção e cada pessoa é completamente valorizada, porque cada momento vivo é totalmente abrangente, é completo, né? Como se os bodhisattvas eles não tentassem sustentar estado nenhum, coisa alguma, né? Eles fossem fluindo inteiros, assim, né? É assim que os bodhisattvas veem a vida. Os bodhisattvas não se apegam a nada, porque eles sabem que não há nada que possa ser retido, né? A gente tenta, né? Mas a gente consegue, né? Os bodhisattvas já perceberam que não adianta, né? Que isso é uma besteira. Até mesmo como acabamos de ler, estados meditativos. Para que sejamos pessoas de grande poder, os heróis bodhisattvas, salvadores imaginários do mundo, nós praticaremos a meditação devotadamente, sabendo quão importante ela é, com a fé de que não importa quão boa ou ruim seja a nossa prática, ela nos conduzirá inevitavelmente à iluminação suprema e insuperável, que nos permitirá viver vidas de perfeito amor. Bodhisattvas não se preocupam com o desenvolvimento da sua prática, porque eles praticam a perfeição da meditação, que envolve a fé perfeita expressa nesse verso. Fé perfeita que ultrapassa no final ultrapassa a própria fé, né? A fé que reconhece a não linearidade do tempo, na qual aquilo que é esperado no futuro já está aqui no presente. Ah, isso é muito bonito. Esse estado que a gente acha que vai atingir, se a gente ralar, se a gente fizer isso, aquilo outro, já está presente, bastaria a gente reconhecer, né? Mas aí é muito bonito e ao mesmo tempo muito complexo, né? Porque assim, né, não tem nenhum estado que a gente vá conseguir ou que a gente deve sustentar, né? Nenhum estado particular. Mas isso não significa viver a vida do jeito que a gente vive, né? Com a mente louca, enlouquecida, que fica se pegando em tudo que é coisa, né? Não é isso também, quer dizer, tem, na verdade, uma qualidade que a gente precisa manter, cultivar e manter, que é da não distração, né? Da presença. Mas se a gente começar a achar que esse estado de presença é de um jeito, é de outro, é tal, é isso ou aquilo, de um jeito ou de outro, a gente já se perdeu, porque a gente já está tentando sustentar alguma coisa particular, né? Ai, é complexa a história, né? Mas é esse estado livre da mente, né? Livre que não se apega nem em lugar nenhum. E aí, isso parece que é a porta de entrada só, né? Que depois tem muitas coisas que se desdobram a partir desse estado. Mas tá aqui, né, pessoal? Tá disponível. Por que caso a gente se pega? A gente fica tentando se agarrar, né? As coisas externas, aos estados de mente particulares, né? A gente fica tentando, né, sustentar e os mestres dizem que não é isso, né? Bom, vamos ver aqui as práticas. A gente vai encerrar esse capítulo hoje, eu tô achando. Vamos só ler aqui as práticas de meditação que ele sugere. Ai, tem bastante. Não sei se vai dar. Vamos ver. Então, práticas de meditação. Pratique respirar todos os dias por uma semana. Primeira coisa pela manhã, por 20 ou 30 minutos. Então, logo de manhãzinha, antes de começar o dia, 20, 30 minutos só respirando. Sente-se ereto,
numa cadeira, numa almofada. Inspire, expire, prestando atenção na parte inferior da barriga. Quando a mente vagar para outras coisas, traga gentilmente de volta. Simples. Shamatha com foco na respiração. 30 minutos, 20 a 30 minutos, ou o tempo que der, né, pra gente. Que ela vai sair. Tá bom, querida? Beijocas. Preste atenção aos 5 obstáculos nas suas práticas de meditação. Eu teria que voltar na página 171. Quando estiverem presentes, apenas observe. Gentilmente rotule, continue a respirar, e não tente fazer com que eles vão embora, né? Então, o que quer que surja como obstáculo, distração, sonolência, preguiça, o que quer que surja como obstáculo, deixa lá, né? Não dá atenção, não se entrega, solta, né? E continua fazendo a prática. Não tenta nem fazer aquilo desaparecer, nem sustentar, nem acabar com aquilo, só deixa ali, né? E segue, sem se distrair, sem se perder. Ouça meditações guiadas ou falas do Dharma enquanto medita. Não tente se lembrar ou pensar enquanto escuta. Apenas deixe as palavras atravessarem você. Fica só presente, ouvindo o Dharma, como se a gente fosse um vaso e aquele lama está colocando um néctar dentro desse vaso. E a gente não contamina aquilo de jeito nenhum, só deixa aquilo ser colocado dentro da gente. Essa é uma forma de ouvir o Dharma, não é a única forma, né? Essa é uma forma de ouvir o Dharma como uma forma de prática aqui. Pratique a meditação da bondade amorosa. Você pode ler sobre ela em vários livros. Talvez você já tenha praticado. Uma maneira simples. Imagine-se sentado de frente para você mesmo. Em inspirações seguidas, sequenciais, diga que eu possa ser feliz, que eu possa estar bem, que meu coração se abra. Ou apenas uma dessas frases será suficiente. Ou use uma ou mais frases que você mesmo crie, né? Frases próprias. Mas como se você desejasse ser feliz mesmo, né? Verdadeiramente feliz. Que eu seja verdadeiramente feliz, que eu possa sustentar a estabilidade frente à vida, que meu coração possa se abrir. Isso tem um efeito, né? Isso é como se fosse um remédio, assim, que a gente mesmo toma, né? Não precisa se atrapalhar. Ah, eu não consigo comigo mesmo, eu consigo com os outros, eu consigo. Isso é besteira, deixa pra lá, faz, né? Claro que a gente deseja ser feliz. É lógico que a gente é a coisa que a gente mais deseja, né, na vida. Então, eu possa ser genuinamente feliz, né? Deixa aquilo nutrir o coração. Agora pense em alguém que você ama e pratique da mesma maneira. Em seguida, alguém conhecido, mas não um amigo, assim, que tem apego. Em seguida, todo mundo, todas as pessoas, todos os seres. Que eles possam ser felizes, que eles possam estar bem. Em seguida, alguém que você não gosta ou que te feriu. À medida que repete a frase ou as frases, tente levá-las ao coração, né? Mas se você não conseguir, tudo bem. Apenas continue com a prática. Então, se surge uma pessoa que você não consegue dar uma travada, não faz mal, deixa pra lá. Próximo, né? E vai até um dia que vai ficar ridículo, né? Não desejar felicidade para qualquer pessoa. É difícil quando a gente pensa mesmo nisso, né? É difícil dizer para qualquer pessoa que venha na nossa mente, assim, não, eu não quero que você seja feliz. Eu não quero que você se livre de sofrimento. Não dá, né? Não dá. Mas pode ser que com algumas pessoas ou em algumas situações isso fique um pouco difícil, né? Mas tudo bem, a gente não precisa ficar preso nisso. Pratique mandar e receber meditação, como descrito na página 131, que é o Tonglen, né? A gente envia toda a nossa, oferece todo o nosso amor, a nossa felicidade, tudo que a gente tem, e tira o sofrimento dos outros, né? Como se fosse uma nuvem de sofrimento que a gente remove, a gente tira do outro, né? Pratique mais as meditações na página 190. Tente uma versão da prática de... A gente pode voltar lá para o texto, né? Tente uma versão da prática de Koan, selecione uma história, uma frase zen. Você pode pegar uma frase desse capítulo como pensar sem pensar. O que é isso? Pensar sem pensar, né? Deixa essa frase... Não larga dela, né? Deixa ela ficar reverberando. Pensar sem pensar. O que será isso, né? Como é isso? Ou está viva, ou onde está a poeira, ou o que é a respiração,
Ou pegue uma de outro lugar. Repita a frase em cada expiração. E tente ficar com ela a cada respiração. À medida que repetir, sinta um espírito questionador. O que isso significa? Como é que isso mexe com a minha vida? Ou sente-se com uma questão assim, quem é esse? Quem é essa? Quem? Né? Aí podem surgir muitas respostas. Possivelmente a primeira coisa que surge é a nossa imagem, né? Como a gente vê no Zoom agora. Antes acho que a gente se via menos, né? Antes da pandemia, né? A gente se via menos, porque agora é como se a gente ficasse o tempo todo olhando no espelho. Toda vez que a gente está no Zoom, tem uma imagem nossa ali, né? Como se fosse espelho. É muito louco isso, né? Isso deve ter um efeito, sabia? Porque, né? Talvez a gente nem se olhasse, talvez, sei lá, num dia normal a gente se olha uma vez no espelho de manhã, outra, sei lá, na hora do almoço quando está escovando dentes, né? Mas agora, eu, por exemplo, passo um baita tempo dando aula o dia inteiro, assim, fico o dia inteiro me vendo, assim. Isso deve ter algum efeito. Né? Talvez a gente se convença de que a gente é aquilo, né? Mas aí tudo bem, a imagem, a primeira coisa que vem é minha imagem. Mas eu não sou uma imagem. Ou a imagem do meu rosto, mas eu não sou um rosto, né? E todas as respostas que vão vindo não funcionam direito, né? E aí, cada vez que não funciona, é como se a gente se libertasse um pouquinho, assim, né? Até que pode chegar um ponto que a gente fala, putz, não dá para encontrar esse eu, não tem onde encontrar. E aí a gente fica nessa experiência de abertura, simplesmente, né? Isso é uma boa prática. Vê se ele terminar. Vamos olhar essas práticas da vida diária aqui juntos, que eu acho que só tem duas. E como fala? As formais a gente precisa olhar, porque precisa voltar no texto, precisa mesmo praticar, né? Mas na vida diária, institua uma prática de estudo diário de um livro espiritual. Tipo o que a gente está fazendo aqui, né? Mas assim, aqui a gente fica 1 hora, né? Lendo, tarará. Mas a gente poderia fazer da leitura uma prática. Então, 15 minutos por dia. Não leia para se informar, para ter mais informação. Apenas deixe as palavras entrarem. Pare e releia. Se você se deparar com algo que te chama atenção como particularmente significativo, só relê aquilo. Deixa aquelas palavras conversarem com você, né? Memorize algumas frases de um ensinamento e repita várias vezes ao longo do dia. Então, por exemplo, hoje à noite, a gente está estudando, na prática das 7 horas, a gente está estudando os 8 versos, Transforma a Mente, né? É fácil de decorar, a gente pode memorizar e repetir todo dia. E aí deixar aqueles versos ali ficarem, né, permeando o nosso dia, assim. Volte e releia como prática de estudo as partes desse capítulo sobre a meditação Zen e a meditação de Dogen. Então, o que ele propõe de prática aqui para cultivar o insight é a leitura contemplativa, né? A gente pegar um texto que tenha riqueza, assim, que tenha significado, assim, né? E deixar aquilo conversar com o nosso coração, sem a cabeça atrapalhar. Conversar com o nosso coração, deixar aquilo, né? Passear por dentro do nosso coração. Certo, fofurinhas? Terminamos o capítulo da meditação, mas, né? Terminamos aqui, né? Mas a ideia é que a gente possa voltar para lá e ficar fazendo as práticas que ele sugere, né? Na semana que vem, a gente já atingiu a perfeição da meditação, então agora nós vamos para a perfeição da sabedoria. Agora fica bom. Agora chegamos né, no que realmente importa, né? As outras práticas, as outras perfeições, elas só apoiam a perfeição da sabedoria. A perfeição da sabedoria é a grande cereja do bolo. E é tão bonito esse ensinamento, porque ao mesmo tempo que as outras perfeições elas apoiam o cultivo da perfeição da sabedoria, a perfeição da sabedoria vai curando as outras perfeições das imperfeições, né? É bonito, né? Uma perfeição vai... Todos apoiam a perfeição da sabedoria, mas aí a sabedoria vai expandindo as outras perfeições. É super bonito esse ensinamento, né? Então tá, benzinhos. Vamos dedicar os méritos. Então, a dedicação de mérito, eu sempre acho que
que tem um componente de aspiração, né? De a gente aspirar que o que a gente fez nesse encontro possa frutificar no nosso coração, né? Possa gerar frutos, que possa nos transformar, que a gente possa receber essas bênçãos do Norman Fischer, dos mestres dele, que o nosso coração possa se transformar. Mas, como Bodhisattvas trainees que somos, nós também queremos compartilhar qualquer resultado dessa nossa prática com todos os seres. Que isso nos leve até a iluminação. Leve nós e todos os seres. Até a iluminação completa de um Buda. Diz o Lama Noala, se a gente coloca essa nossa gotinha de sabedoria no grande oceano dos Budas, e ela nunca se perde. E a gente pode descansar só uns instantes na presença, sem nenhuma palavra. Só na melhor aproximação da natureza da nossa mente. Então tá, meus amores. Bom feriado para quem está em São Paulo. Viva São Paulo. Viva o Haddad, hoje é aniversário do Haddad também. Feliz aniversário para o Haddad. E boa semana para vocês, queridos. A gente se vê então semana que vem. Boa semana, obrigada. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Beijo. Obrigada, gente. Foi Obrigada, lindo gente. esse capítulo todo, G. Lindo, né? Também. Muito. Especial. Um beijo, viu? Beijos. Beijo, cara. Beijo. Tchau. Tchau. Boa semana. Boa semana.